Hierarquia no Muay Thai. Outro ponto polêmico, eu falei, vou abordar alguns aqui, tá? Bueno, o terceiro ponto, então, é bastante polêmico, como eu falei. No Brasil, como é que se vê essa coisa de hierarquia no Muay Thai? O que a gente vê como mais comum? Grão-mestre, mestre, arjan, cru, um monte de graduação, tararara. Nada disso existe aqui. Nada disso existe aqui. Não existe grão-mestre, não existe mestre, não existe arjan, cru. Não existe isso. Ah, mas não existe arjan, mas não existe cru. Eu vou explicar tudo, calma. Tá? Aqui, basicamente, as hierarquias são treinador e atleta. Claro, tem promotor, tem juiz e árbitro, tem manager, mas funciona como um esporte, entendeu? Tem padman, que é tipo uns treinadores que não são treinadores, eles só seguram o aparador, tá? Mas, basicamente, é treinador e atleta. É isso. Não tem essa mestre, tem no Muay Boran, no Muay Thai não tem isso, tá? Tu não vai chegar numa academia aqui da Tailândia e encontrar isso, não vai, tá? Mas eu vou explicar. Tudo eu vou dar o motivo e como é e por quê. Não é só dizer que é e deu, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Bueno. O sistema de graduação não é originário do Muay Thai. Não se originou no Muay Thai. Não nasceu com o Muay Thai. E não faz parte da cultura aqui na Tailândia. Consequentemente, não existe um mestrado, um grão-mestrado ou qualquer coisa assim no esporte. O que distingue os atletas aqui, os praticantes aqui, é o nível técnico, a experiência de luta, né? E nos níveis mais altos, o que mais se usa como base é o valor que o atleta recebe de bolsa nas lutas, né? Ou seja, conforme ele vai chegando a um determinado nível, ele vai valendo mais, literalmente, né? Ele vai valendo mais para o promotor. Vale mais a pena o promotor pagar mais ele, trazer ele para os seus eventos, porque ele dá mais público, as pessoas assistem mais às lutas e tal, né? E ele vai ganhando mais. Desculpa, tô saindo uma gripe, um pouquinho. Então, é muito comum vocês ouvirem aqui falar assim, termos assim aqui na Tailândia. Ah, ele é lutador de mais de 100 mil baht, ele é lutador de menos... É um nivelamento que é comum e popular de se ouvir aqui. Os caras falam, não, lutador de mais de 100 mil baht. Tá? Eu não tô dizendo... Veja bem, isso aqui é muito importante ficar bem claro. Eu não estou dizendo que eu sou contra a existência de sistemas de nivelamento, como a graduação, por exemplo, é um, tá? Ou qualquer outro que decidam usar. Se quiser botar uma estrelinha na testa, se quiser botar uma camiseta de cor diferente, eu não vejo errado, eu não vejo como errado, eu não vejo como problema, eu não vejo nada demais nisso, tá? Eu estou só relatando o que é a realidade aqui. Eu entendo perfeitamente que o Muay Thai no Brasil não tem a mesma quantidade de luta que aqui, a mesma quantidade de evento que aqui, nem a força econômica que tem aqui, né? Então é óbvio que não dá pra gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da Tailândia, né? Mas é necessário entender como as coisas são, sem fantasia, sem deixar os nossos sentimentos ficarem na frente da realidade, entendeu? Isso só nos segue, só faz mal pra gente, tá? Então... Não tem problema usar graduação. Se você tem uma progressão de ensino e você separa em níveis, e você tem uma maneira... Isso é metodologia de ensino. Se você divide em graduações fazendo isso de forma íntegra, não vejo qual o problema. Mas o Muay Thai não é assim aqui. Não espere chegar aqui e ver isso, tá? E sobre as terminologias, né, que usam em alguns lugares do Brasil, como Arjan e Cru e outras, eu nem sei todas. Cru, Yai, Arjan, Yai, tem um monte de coisa que eu já ouvi. Isso também não é comum aqui. Não é comum. Vocês não vão ver esse tipo de linguagem, esse tipo de coisa sendo falada nos campos de Muay Thai aqui na Tailândia. Não vão ver. É sério. E quando a gente vê isso, é meio que um gringo vindo aqui falando isso para os tailandeses. Tipo, é meio que... Tu não vê um tailandês, um atleta falando isso para um tailandês. Não falam assim. Tá? Então, para vocês entenderem... Deixa eu só subir um pouco nada. Para vocês entenderem, cru quer dizer professor. Mas tipo, professor. Professor de matemática é cru, professor de geografia é cru, professor de história é cru. Na língua tailandesa, cru é professor. E Arjan também é. Só que Arjan tipo, é usado respeitosamente por alguém que sabe muito sobre uma coisa, né? Por alguém que é bastante experiente em uma coisa, né? Então um pouquinho mais formal, mas é a mesma coisa, tá? É professor. Então... É natural que algumas pessoas tratem seus treinadores como Arjan, porque querem, não é porque existe esse título, tá?
é porque querem, o interlocutor que quer falar assim, né? Mas isso é um termo da língua tailandesa e não um termo do Muay Thai, tá? Se algumas... que eu sei que algumas pessoas estão pensando assim agora, Caio, mas a entidade X de Moaiborã adotou esses termos, quer dizer, Moaiborã. Mas a entidade X de Muay Thai amador, quer dizer, mas Muay Thai amador, entendeu? Mas pode até ser que tenha algumas entidades que adotaram isso como padrão, mas galera, só um instantinho. Desculpa, vamos lá. É normal, é comum que algumas entidades adotarem isso, tá? No Moaiborã eu nem vou falar, porque também eu não tenho muito conhecimento para falar, então eu não posso falar muito do Moaiborã. Então eu não sei como são as hierarquias no Moaiborã, essas coisas, mas eu sei que tem, tá? E isso... Bom, vou chegar em partes. Então tem entidades que usam assim também, né? Entidades que atuam no Muay Thai amador, normalmente, têm seus próprios sistemas de gestão, né? Se você é filiado a uma entidade, segue as determinações dela, ótimo. É uma entidade que organiza alguma coisa, uma parte do esporte, uma fração do esporte, e por uma maneira de organização, eles resolveram implantar desse jeito. E se você é filiado nessa entidade, segue desse jeito, que legal. Não tem problema, mas entendam que não são termos originários do Muay Thai, não são termos comuns da língua tailandesa, e algumas entidades resolveram adotar. Tem duas coisas que é preciso entender. Primeiro, o Muay Thai amador não tem expressão na Tailândia, entendeu? Aqui há um domínio absoluto do Muay Thai profissional. Não tem expressão aqui, o Muay Thai amador. Tem um pouco, alguns campos que de repente são ligados a alguma entidade, alguma coisa, isso é minoria, e algumas pessoas que trabalham com isso, inclusive porque aqui eles oferecem benefícios para quem luta na IFMA e tal, porque parece que vai entrar para os Jogos Olímpicos. Aqui na Tailândia existe inclusive uma bolsa, muito prestígio para quem ganha medalha olímpica, os caras ganham dinheiro, os caras ganham cargo no governo, entendeu? Então tem esse prestígio, então por isso que tem algumas coisas, alguns lugares que trabalham com Muay Thai amador. Se não fosse isso, e claro, porque tem muito gringo que vem pra cá por causa do Muay Thai amador também. Agora, se não fosse isso, não tinha isso aqui, não tinha Muay Thai amador aqui. 90 e tantos % dos tailandeses não trabalham com Muay Thai amador, é profissional. O Muay Thai aqui é o profissional, nasceu profissional. O amador é uma modificação que surgiu aí, entendeu? É mais ou menos assim que os tailandeses veem, tá? E o segundo ponto façam a seguinte reflexão. Que ano surgiu essa entidade X que usa isso, esse sistema, né? Que ano surgiu ela? Beleza. Que ano surgiu o Muay Thai? Esse sistema surgiu com o Muay Thai ou veio a entidade e criou o seu próprio sistema de gerir o esporte dentro da sua asa ali, das suas limitações, dentro do seu campinho ali, entendeu? E o terceiro ponto que eu quero falar sobre isso é justamente isso. Quando você cria uma entidade, de qualquer coisa que seja, você usa o modelo de gestão que você quiser. E se filia nessa determinada entidade, quem quiser, quem enxerga alguma vantagem nela. Não é assim? Então, eu criar uma empresa, eu vou botar o software de gestão que eu quiser, eu vou botar o tipo de gestão que eu quiser, de hierarquia que eu quiser. Entendeu? Não quer dizer que se eu fizer uma empresa de fabricação de notebook e eu quiser usar um método de fabricação, não quer dizer que esse é o método de fabricação dos notebooks do mundo. Não, é o da minha empresa. E assim funciona com as entidades de Muay Thai, amador, né? O fato, e falando ainda de Arjan e Cru e não sei o que, é que aqui o que é mais comum de chamar treinador é Pi. Tipo, Pi é como um senhor, é como uma maneira com respeito de você chamar alguém, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu uso isso também no restaurante. Vou chamar o garçom a Pi, entendeu? Uma tiazinha que cozinha Pi, comida e tal. Então, tipo, veja bem, nenhum treinador tailandês se intitula Arjan, entendeu? Ou os gringos que vieram chamando e alguns pegou e usam, mas é mais ou menos assim como eu estou explicando.